Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando a apostila do quarto bimestre, apostila aberta na página 312, módulo 32, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós vamos aprender o seno, o cosseno e a tangente. Então, aqui na imagem de abertura, nós temos uma árvore do Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, Estados Unidos. Observem bem o tamanho da pessoa comparado ao da árvore. É uma árvore gigantesca. A sequoia gigante, árvore do grupo das coníferas, é a espécie mais alta do planeta. O contraste entre o tamanho da árvore e da mulher que a observa na fotografia dá uma noção de suas impressionantes dimensões. Ela é extremamente grande, muito alta. Suponha que você estivesse visitando o Parque Nacional das Sequoias e quisesse ter uma ideia da altura de uma dessas árvores. Quais medições você poderia fazer para estimar essa altura? Nós vamos aprender agora a resolver problemas desse tipo. Neste módulo, vamos discutir uma forma de determinar distâncias inacessíveis, como a altura da sequoia gigante, como a altura de uma sequoia gigante, com auxílio de triângulos, retângulos semelhantes entre si. Então, nós vamos trabalhar com triângulos, retângulos que são semelhantes entre si. Agora, a página 313. Determinação de distâncias inacessíveis. A determinação de uma distância inacessível, como a altura de uma árvore ou de uma montanha, pode ser feita de maneira indireta. Você não precisa medir a altura convencionalmente de uma montanha, nem medir a altura de uma árvore. É feita de uma forma indireta, a partir de medidas de ângulos e de outras distâncias. Para obter essas medidas, engenheiros e topógrafos utilizam o teodolito, que é o equipamento que permite medir ângulos e distâncias com grande precisão. Nesta sessão, vamos analisar uma situação prática para verificar como essa medição pode ser feita. Então, aqui nós temos a imagem de uma engenheira civil operando um teodolito em uma construção. Então, esse é o teodolito. Ele é utilizado para medir ângulos e distâncias e tem grande precisão. Para avaliar a altura de uma grande árvore, uma engenheira florestal instalou seu teodolito em uma clareira, de onde pudesse avistar o topo da planta. Usando uma trena, ela mediu a distância do aparelho até a árvore, 56 metros de distância. Em seguida, ajustou o teodolito para determinar o ângulo de visão, a partir da posição do aparelho em relação aos pontos A, lembrando que o ponto A é o topo da árvore e o ponto B é o ponto do tronco que estava à mesma altura do aparelho, como indicado na figura. Ponto A, o topo da árvore, o ponto B, o tronco da árvore, que estava aqui à mesma altura do teodolito. A medida obtida para esse ângulo foi de 33 graus. Finalmente, sabendo que o teodolito estava sobre um tripé de 1,6 metros de altura, então nós temos a altura aqui
do tripé de 1,6 metros, a engenheira concluiu que já tinha todos os dados necessários para estimar a altura da árvore. Agora a página 314. Resolva as questões a seguir para obter essa estimativa. Questão número 1. No esquema abaixo estão representados a árvore, que é o segmento AD, então AD é a árvore, e o teodolito, que é o segmento CE. Indique na figura o comprimento CE. O comprimento CE é o comprimento do teodolito. E nós vimos que a altura dele aqui é de 1,6 metros. Então, ele está a 1,6 metros de altura, ou 1,60 metros. Na letra B, a medida do ângulo ACB. O ângulo ACB foi o ângulo verificado pelo teodolito. Nós grifamos aqui um ângulo de 33 graus. Vamos anotar aqui 33 graus. Nós queremos a distância DE. A distância DE é a distância da árvore até o teodolito. Nós grifamos aqui também. A distância, usando uma trena, ela mediu a distância do aparelho até a árvore, 56 metros. Vamos colocar aqui. Então, o segmento CB tem a mesma medida que o segmento ED, que são 56 metros. Então, a distância D é 56 metros. A altura H da árvore. A altura da árvore é toda essa altura aqui, do ponto A até o ponto D. É a altura da árvore, ok? A questão número 2 é cancelada. Agora, nós vamos para a página 315. Na página 315, nós vamos cancelar também, nós não faremos a questão 3, não faremos a questão 4, não faremos a questão 5 e também não faremos a questão 6. Então, a página 315 é cancelada. Agora, vamos para a página 316. Na página 316, as razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Os triângulos retângulos ABC, esse triângulo retângulo, e o DEF, que é esse menorzinho, são semelhantes, pois têm dois pares de ângulos com a mesma medida. Nós temos o ângulo de 90 graus e o ângulo alfa. Aqui nós temos o alfa, ok? Então, se você tem dois pares de ângulos com a mesma medida, eles são semelhantes. Então, anotem aí, grifem, são semelhantes, pois tem dois pares de ângulos com a mesma medida. Um ângulo que mede 90 graus e o outro ângulo que está marcado aqui com a curvinha. Na seção anterior, você estimou uma distância inacessível representada pela altura de uma árvore em uma floresta. Para isso, construiu um triângulo retângulo semelhante ao triângulo esboçado na situação original. Nós não fizemos a construção desse triângulo retângulo, pois não é possível agora a distância. Esses dois triângulos eram semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Então, não é necessária a construção. Nós podemos concluir que eles são semelhantes por quê? Porque eles possuem ângulo e ângulo iguais. Eles possuíam um par de ângulos retos e um par de ângulos agudos congruentes, conforme mostrado aqui na figura. Em geral, para que dois triângulos retângulos sejam semelhantes, basta que tenham um par de ângulos agudos de mesma medida. Grifem porque é importante. Em geral, para que dois triângulos
retângulos sejam semelhantes, basta que tenham um par de ângulos agudos de mesma medida, pois assim eles já são triângulos retângulos, já tem um ângulo reto que é comum, ok? Aí os ângulos agudos são iguais, então nós temos o caso ângulo-ângulo. Seus ângulos retos formam o outro par de ângulos congruentes. Então, os ângulos retos formam um par de ângulos congruentes, os ângulos agudos formam o outro par de ângulos congruentes. Porém, pode não ser muito prático desenhar com régua, esquadro e transferidor um novo triângulo retângulo, sempre que tivermos de calcular uma distância inacessível. Então, às vezes, pensem comigo, é fácil construir com esquadro, transferidor e régua? Não, fica demorado. Então, nós vamos encontrar uma maneira mais prática e em que não há necessidade da construção da figura com régua, esquadro e transferidor. Além disso, construções geométricas desse tipo podem apresentar medidas pouco precisas. Por isso, vamos estudar com mais detalhe as propriedades de dois triângulos retângulos semelhantes entre si. Observem aqui a questão número 1. Considere os triângulos retângulos abaixo, todos com um ângulo de medida 37 graus. Aqui o triângulo retângulo ABC, ele é reto em B. Tem o ângulo agudo A de 37 graus. O triângulo retângulo DEF, ele é retângulo em E, ele é reto aqui no E, certo? E ele tem um ângulo agudo aqui em D, de 37 graus. O triângulo retângulo GHI, ele tem um ângulo reto aqui no H, e ele tem um ângulo agudo no G de 37 graus. Então, esses triângulos são semelhantes, pois possuem um par de ângulos retos, que são congruentes, e um par de ângulos agudos, que são congruentes. Eu medi com a régua as medidas dos lados. O segmento AB mede 2 centímetros, o segmento BC, que é o lado BC, mede 1,5 cm, o segmento AC mede 2,5 cm. Anotem aí na apostila de vocês. O lado DE mede 4 centímetros, o lado EF mede 3 centímetros, o lado DF mede 5 centímetros. O lado GH mede 6 centímetros, o lado HI mede 4 centímetros e meio, o lado GI mede 7 centímetros e meio. Agora vamos responder a letra A. Os triângulos ABC, DEF e GHI são semelhantes? Justifique sua resposta. Sim, eles são semelhantes, pois eles possuem um ângulo reto e outro que mede 37 graus. Agora a letra B. Meça os catetos e a hipotenusa de cada um dos triângulos retângulos. Em seguida, calcule as razões entre as medidas de seus lados indicados abaixo. Nós vamos dividir o lado BC, que mede 1,5, pelo lado AB, que mede 2. 1,5 dividido por 2, 0,75. Nós vamos dividir o lado EF, que mede 3, pelo lado DE, que mede 4. 3 dividido por 4 também é 0,75. Nós vamos dividir o lado HI pelo GH. O lado HI mede 4 centímetros e meio. Nós vamos dividir por 6. Então, nós temos 4,5 dividido por 6, que também dá 0,75. Agora, vamos para a segunda coluna. O lado BC que mede 1,5, dividido pelo lado AC, que mede 2,5. Ao dividir 1,5 por 2,5, o resultado é 0,6.
Ao dividir agora o lado EF, que mede 3, pelo lado DF, que mede 5, o resultado é 0,6 também. Aqui, ao dividir o HI pelo GI, HI mede 4,5. O GI mede 7,5. 4,5 dividido por 7,5 também é 0,6. Agora, nós vamos dividir a medida do lado AB pelo AC. O AB, que mede 2, dividido pelo AC, que mede 2,5. O resultado é 0,8. Agora, nós vamos dividir a medida do lado DE pelo DF. O DE mede 4. O DF mede 5. 4 dividido por 5 também é 0,8. GH. O GH, ele mede 6. Dividido pelo GI, que mede 7,5. Também é 0,8. Letra C. O que se pode afirmar sobre as razões calculadas no item 1B, tomando-se lados correspondentes nos 3 triângulos, as razões obtidas em cada triângulo são sempre o quê? Iguais. Na primeira coluna, 0,75. Na segunda coluna, 0,6. Na terceira coluna, 0,8. Agora, na página 317, a questão número 2, ela é cancelada, assim como a questão número 3. Depois nós vamos fazer uma lista de exercícios complementares sobre seno, cosseno e tangente, ok? Agora, nós estamos na página 318. O problema resolvido no item 3 mostra que, se conhecermos as razões, então, nós temos razões. Essas razões são muito importantes, são as razões trigonométricas, que nós vamos aprender agora, o seno, o cosseno e a tangente. Então, as razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, com as razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo, podemos calcular distâncias inacessíveis, sem a necessidade de construir outro triângulo retângulo com régua, esquadro e transferidor. Na lista de exercícios complementares, muitos problemas que eu vou passar para vocês são com distâncias inacessíveis, falando da altura de uma escada, altura de uma árvore, altura de uma montanha, e nós vamos resolvê-los através das razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Essas razões são o seno, o cosseno e a tangente. Como há diferentes possibilidades para o cálculo de razões entre as medidas dos lados, em um mesmo triângulo retângulo, é importante que elas sejam nomeadas para que possamos escolher corretamente qual delas utilizar em cada caso. Então, nós temos nomes especiais agora para cada cateto. Um mesmo triângulo retângulo pode estar desenhado em diferentes posições. Por isso, devemos primeiro identificar seus lados em relação a um dos ângulos agudos. Então, nós devemos primeiro identificar seus lados em relação a um dos ângulos agudos. Então, aqui foi considerado, observem bem, o ângulo agudo alfa. Ao lado do ângulo agudo alfa fica o cateto adjacente a alfa. Cateto adjacente é aquele que fica ao lado do ângulo. Nós temos o ângulo alfa, logo aqui ao lado dele, ele é o cateto adjacente. Em frente ao ângulo alfa, nós temos o cateto oposto a alfa. Os catetos recebem, então, dois nomes: cateto oposto, cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo fica em frente a ele. O cateto adjacente fica aqui ao lado dele. A hipotenusa sempre fica em frente ao ângulo de 90 graus.
Como BC é o lado oposto ao ângulo reto, BC é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, pessoal, em frente ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Continuando. O cateto AC é o cateto oposto ao ângulo de medida alfa, pois ele fica em frente ao alfa. O cateto AB é o cateto adjacente ao ângulo de medida alfa, pois fica aqui logo ao lado dele. Agora, podemos nomear as razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Essas razões que existem entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo são chamadas razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Então, vamos lá. O que são razões trigonométricas em um triângulo retângulo? São as razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. De olho nas razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Considere o triângulo ABC da figura, retângulo em A. Nós temos então aqui, em frente ao ângulo reto, a nossa hipotenusa é quem? É o A. Em frente ao ângulo alfa, o nosso cateto oposto é o B. Ao lado do alfa, nós temos o C, que é o cateto adjacente. A razão entre as medidas do cateto oposto ao ângulo alfa e da hipotenusa, nessa ordem, porque a razão obedece uma ordem, é denominada seno. E o símbolo é sen, S-E-N. Então, o que é o seno, gente? O seno nada mais é que a comparação entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa. Então, nós temos aqui o seno, nada mais é que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o B. Quem é a hipotenusa? A. Então, a razão é B sobre A, nessa ordem. Se você mudar a ordem, fica errado. Agora, a razão entre as medidas do cateto adjacente ao ângulo alfa e da hipotenusa, nessa ordem, cateto adjacente sobre a hipotenusa, é denominada cosseno de alfa. E o símbolo do cosseno é o COS. Então, o cosseno de um ângulo nada mais é que comparar na ordem o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é o C, a hipotenusa é o A razão fica C sobre A, ok? Agora, a razão entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente ao ângulo alfa, nessa ordem, cateto oposto sobre cateto adjacente. Nessa ordem, é denominada tangente. O símbolo da tangente é o TG, TG tangente. Assim, nós temos tangente de alfa, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Nessa ordem, comparando o cateto oposto com o cateto adjacente, nós temos a tangente. Quem é o cateto oposto? O B. Quem é o cateto adjacente? O C. A razão, então, é B sobre C. Agora, os exercícios ficam para a nossa próxima aula. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham achado a matéria interessante. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!